Ok, vamos lá ver, eu acho que é agora. Boa noite. Vamos ver se eu consigo não ter problemas no direto. Vizinhos. E depois então, peço imensa desculpa às pessoas. É que eu, entretanto, já convidei os vizinhos de Belém. Espero que os vizinhos de Belém estejam aí desse lado. E vou agora então convidar a arquiteta Patrícia Cruz. E vou passar já a explicar o que é que se passou. Peço desculpa, estou a ouvi-la? Eu espero que me ouça agora. Já me ouve? Já ouço perfeitamente, Ai, que já bom. móvel, Ótimo, está tudo. Já tentei, ótimo. já tentei convidar os vizinhos de Belém para a conversa, mas entretanto não os consigo ter. Peço imensa desculpa às pessoas todas. Eu vou explicar o que é que aconteceu. Hoje foi a estreia de um espetáculo do Bem-vindo da Fonseca, provavelmente toda a gente o conhece, do bailarino, que já tem alguma idade e que já não está a trabalhar e, portanto, ele fez parte do baile. Foi o primeiro bailarino da Gulbenkian, foi o primeiro bailarino negro da Gulbenkian e estreou hoje um filme, um documentário sobre a vida dele e que acabou um bocadinho mais tarde por causa das pessoas que estavam lá, por causa da cerimónia protocolar. E eu peço imensa desculpa, porque aquilo era suposto acabar às 21 e eu estar cá às 21 e um quarto, eu já tinha aqui isto tudo preparado e, portanto, cheguei. Peço imensa desculpa, espero que não tenha ficado nervosa por causa deste meu atraso. Não, Lica, de Portanto, todo. ponha. Ok, obrigada, Namaste. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos. Olá, Gonçalo, eu convidei também os vizinhos de Belém para aderirem. Não sei bem porquê, a página não aderiu, porque o objetivo era que as pessoas pudessem assistir ao live da página, a partir da página deles. Portanto, eu não sei se o Gonçalo poderá apontar a câmara do telemóvel de forma para o computador, de forma a que as pessoas também por aí possam assistir ao live e serem, portanto, a audiência ser maior. Portanto, começo por apresentar, antes de mais, a minha convidada, a arquiteta Patrícia Campos. Ela nasceu depois do 25 de Abril, no Barreiro. Cedo veio viver para o Restelo, com 2 anos de idade. Licenciou-se em arquitetura pela Universidade de Lisboa, fez algumas especializações em Universidade Lusófona. Já agora filosofia. corrija. Universidade Lusófona de Humanos e Tecnologia. Sim. Ok, pensei que fosse da FEMAL. Fez Não. algumas, não, portanto, ela fez várias especializações e pós-graduações e mestrados, nomeadamente na AES, portanto, na Escola Superior de Economia, é candidata pela primeira vez à presidência da Junta de Freguesia de Belém, sendo que foi a primeira candidata que creio que formalmente se apresentou. Eu lembro-me de estar em junho, talvez em julho, e eu ter recebido no correio uma carta que vinha que tinha a cara da arquiteta e depois lá dentro vinha apresentar a candidatura. Portanto, isto foi lá muito cedo, em junho ou em julho. Pelo menos ainda estava um bocadinho frio, portanto eu acho que foi mesmo muito cedo. Depois também foi a primeira a formalizar as candidaturas via rede social, o que facilitou o meu contacto com ela, porque ela tem um e-mail que responde quase que automaticamente na página da candidatura Mais Lisboa. E, portanto, foi uma candidata que, de algumas formas, nós conseguimos planear este live com alguma antecedência e conseguimos encaixar dentro das datas que ela tinha disponíveis. Depois os outros candidatos acabaram por aparecer entre a semana passada e a semana passada eu enviei alguns e-mails, não obtive resposta, fui retesando, fui pressionando portanto, creio que, devido a isto, os vizinhos de Belém associaram-se a esta conversa que eu vou ter hoje com a arquiteta e, portanto, vão também, utilizaram as redes deles também
para poderem divulgar a conversa. Portanto, a conversa, como da minha parte me correu logo muito mal, logo no início, deixei cair o telefone e tudo, tenho a certeza que lhe vai correr lindamente. Portanto, tudo o que tinha que acontecer mal já aconteceu. E a primeira pergunta que eu lhe faço é, enquanto arquiteta, como é que avalia, é uma pergunta para descontrair, como é que avalia, visto de fora, não é? Porque visto de perto ninguém é bonito, como se costuma dizer, portanto, visto de fora e como arquiteta, como é que avalia a freguesia de Belém enquanto local, enquanto espaço, enquanto sítio de cruzamento cultural, urbanístico, arquitetónico? Ulica, boa noite, primeiro que tudo. Obrigada por esta oportunidade de poder estar consigo e de mostrar e de falarmos um pouco acerca das nossas propostas e das propostas que temos da nossa candidatura e nosso programa. Obrigada a todos que estão a assistir. Eu sou residente, como a Ulica disse, em Belém desde os 2 anos de idade. Tive algum tempo a morar fora de Belém, mas trabalhava cá. É um sítio que eu adoro, é um sítio que me fez aceitar este desafio enquanto independente na listas do Partido Socialista e do LIVRE, da coligação, aceitar este desafio para liderar esta mudança em Belém, porque realmente adoro o sítio onde vivo. E Belém é um sítio especial. Nós temos uma potencialidade enorme, somos se calhar a freguesia de Lisboa com mais espaços verdes. Temos uma ligação ao Monsanto e ao Rio única e temos que potenciar e temos que dinamizar mais essas formas de viver que são tão únicas na cidade de Lisboa. Uhum. Como é que, enquanto arquiteta, como é que avalia, como é que vê urbanisticamente, já percebi e falou-me com o coração, como residente, mas gostava de ter também a sua opinião enquanto arquiteta. O Belém é feito de uma série de bairros, foi sendo construído ao longo do tempo. Nós temos realidades muito diferentes, temos zonas urbanas mais consolidadas e mais antigas e temos zonas urbanas mais recentes e com realidades muito diferentes, tanto a nível urbanístico como a nível da vivência entre estes dois lados de Belém. É isso que nós queremos. Nós queremos, enquanto candidatura, enquanto programa, unir essas duas realidades, tanto a nível urbanístico como a nível humano. Porque nós temos que ter a mesma bitola para toda a freguesia. E isso é muito importante. E temos que, claro, encarar os problemas da zona mais antiga de uma maneira diferente da zona mais recente, não é? Mas a nível urbanístico nós temos imensos espaços em algumas zonas de Belém e noutras zonas de Belém temos uns espaços muito exíguos, não é? E ruas muito mais apertadas e passeios muito mais estreitos. E é preciso olhar para cada uma das realidades e encontrar soluções para cada uma das realidades que temos, porque é diferente no Alto do Restelo, é diferente nas Torres do Restelo, é diferente em Caselas, é diferente no bairro de Belém. Temos que olhar para cada uma das situações e resolver cada uma delas. Uhum. Essa singularidade de cada uma e a universalidade do bairro faz com que muitas vezes coloque o problema que é o problema do acesso à casa. O acesso a todos os níveis, por exemplo, a termos carros quase estacionados à porta das nossas casas e o peão não tem quase que como entrar, e especialmente o peão quando, ou porque tem uma população mais envelhecida ou porque tem problemas motores, não se consegue deslocar e portanto não consegue, por exemplo na Belém, no bairro de Belém, no original, na zona velha, com aqueles passeios curtos, não se consegue deslocar. Portanto, falando para o peão, porque ele é o cidadão, o pedestre, a pessoa que anda, e é quem vota também, quais eram as medidas concretas que gostava de implementar no bairro de Belém para melhorar o acesso das pessoas às suas próprias casas?
Temos que ordenar o estacionamento tem que ser ordenado, temos que criar bolsas de estacionamento, áreas específicas para estacionar e libertar os passeios para as pessoas poderem caminhar, passear, andar, passarem as cadeiras de rodas, passarem as pessoas com mobilidade mais reduzida. E a única forma que existe é realmente ordenando e retirando os carros de cima do passeio. Mas temos que encontrar soluções, porque todos nós temos carro, todos nós precisamos do carro. Nós vivemos numa zona em que temos que apostar mais no transporte público e por isso, enquanto não temos tanta resposta a nível de transporte público, vamos ter que encontrar soluções para as viaturas e colocar realmente as viaturas em lugares marcados. Por exemplo, uma das soluções é encontrar nessas ruas, de um lado, fazer estacionamento, libertar do outro lado e fazendo sentidos únicos, de forma a que os passeios fiquem libertos para os peões. Diga-me uma coisa, também nesse seguimento, portanto, como é que vai, hoje em dia fala-se muito num tráfego suave, como é que vai gerir as diferentes formas de se movimentar que não sejam a pé, de forma a deixar a via livre para os utentes, ou seja, como é que vai fazer a gestão do carro, da bicicleta e depois dos transportes públicos, porque eu sei que tem uma medida muito específica relativamente aos transportes públicos, mas ao nível das medidas do tráfego, para diminuir o tráfego e permitir que a via esteja mais livre para o cidadão poder caminhar, quais são as medidas que pensa que quer ver implantadas? Nós temos, em algumas zonas da freguesia, estacionamento abusivo em cima do passeio de ambos os lados. E nós temos que fazer um ordenamento, fazendo o estacionamento de um dos lados da via, libertando o passeio para os peões. Por isso, tem que ser analisado situação a situação, bairro a bairro, de forma a encontrar as melhores soluções para cada uma das situações específicas de cada bairro. E vamos lá ver, claro que a aposta nos transportes públicos tem que ser grande e nós vamos fazer, e já começamos, a fazer uma grande insistência junto à Câmara Municipal de Lisboa para que seja ampliada e alargada a rede de transportes públicos na nossa freguesia. Quem vive no Alto Restelo, como eu vivo, sabe perfeitamente que temos muitos poucos autocarros e muito poucas linhas de autocarros. Sabemos que o Lioz vai ser uma realidade de hoje para amanhã, esperemos que seja muito rápida, mas enquanto não é uma realidade, já pedimos à Câmara para reforçar os transportes públicos, sabemos que vão ser reforçados a nível de Belém, com o reforço do 15 vai ser bastante reforçado, mas nós cá em cima, na zona do Alto Restelo, precisamos, e a zona de Caselas, a zona de Caselas é amplamente atravessada por autocarros, mas o resto do Restelo precisa de mais rede e mais paragens de autocarros, mais números a passar por Alto Restelo. No programa portanto, do Mais Lisboa, portanto, que é Partido Socialista Livre, é colocado um número de 350 novos autocarros. Desses 350, que fatia que acha, que percentagem é que acha, ou que pelo menos que seria a saudável, com a qual que seria confortável ter destinado a transportes que circulam em Belém? E o transporte que vai circular em Belém, daquilo que tenho conhecimento da Câmara Municipal de Lisboa, vai haver um grande reforço do 15. O 15 vai ser bastante reforçado na zona de Belém, mas eu já pedi e já fiz essa requisição à Câmara de fazermos um reforço maior no que diz respeito ao transporte para a zona do Alto Restelo, que é a zona que está menos servida de rede de autocarros. Por isso isto é um trabalho contínuo, Lica, isto não se faz de um dia para o outro, não é? É um trabalho que nós vamos ter que insistentemente fazer para conseguirmos obter essas respostas e trazer mais transporte público para as zonas mais difíceis. As zonas mais difíceis neste caso são a zona do Alto Restelo, porque a zona de Belém está já servida com o barco, com o autocarro, com o elétrico e com o comboio.
E nós, no Alto Restelo, só temos os autocarros e não temos assim tantos quanto isso. Mas a questão de mobilidade também passa por aí, porque, por exemplo, as pessoas têm o comboio, mas levam muito tempo a chegar de casa até ao comboio. E muitas vezes não há nenhum transporte direto. Por exemplo, que é o estava a falar do Estou a autocarro. ouvi-la mal, peço desculpa. Está-me a ouvir melhor agora? Sim? Pronto. Portanto, por exemplo, esta questão de ligar os vários transportes públicos, por exemplo, ligar o comboio lá em baixo com quem vive no Alto do Restelo. Esta ligação é difícil, porque são caminhos que não dá para fazer a pé, enfim. E, portanto, muitas das vezes pode-se fazer de transporte levando o carro de manhã, colocando ao pé do comboio e depois voltar para cima de carro também. Mas nas pessoas que não têm esta oportunidade... Mas, Olica, mas nós temos um autocarro que vai direto lá de baixo de Belém até cá acima ao Alto Restelo. Temos o 714. Eu digo isso porque eu já o utilizei várias vezes. O 714, portanto, que passa, sim, mas lá está, mas não é um percurso direto, porque outra das questões que eu vejo muito é que os transportes fazem percursos muito grandes que poderiam ser muito mais economizados se houvesse um percurso mais direto entre, diria que a parte turística, não é? A parte ao mar, não é? Belém-Mar, não é? Belém-Alcântara, e a parte residencial. E aí estou a falar Restelo, Caselas e todos os outros bairros. Ou seja, como é que se consegue encontrar uma solução em que um 15, por exemplo, parta diretamente da paragem do comboio e que faça todo o percurso de forma a ir escoando população. Nós temos o autocarro da Carreira de Bairro, o 79B, também, que ajuda muito a fazer esse circuito. E temos o 714, que vai direto cá de cima do Alto Restelo, vai direto lá abaixo. Por isso essa situação fica totalmente resolvida. Eu mesmo assim acho que a situação mais difícil é realmente, por exemplo, ao Marquês de Pombal. Aí sim temos uma dificuldade maior. É o outro tema que temos para falar e para tratar com o município e neste caso com a Carris, encontrar uma solução mais direta ao centro da cidade. Porque à zona de Ribeirinha temos rapidamente o acesso garantido. Sim. Portanto, e nesse sentido colocar as pessoas mais rapidamente na segunda circular, no Marquês de Pombal, e que façam outros percursos, não é? Outra questão que eu queria ver, ainda porque estamos a falar de transportes, também vai haver um alargamento, creio eu, do horário dos transportes noturnos, portanto, noturnos e diurnos. Vai haver um alargamento dos horários. O que eu suponho que também que exista uma redução do tempo de espera entre um transporte e outro. Vocês estão a fazer essa gestão também com a Câmara Municipal, com este Executivo, se for o Executivo que ganhe, portanto, que renove o mandato, ou vocês têm um plano B também, caso não seja este Executivo a renovar o mandato, para quê? Para garantir que desta faixa, destes 350 novos autocarros e destes horários que vão ser recrutados, a zona de Belém possa usufruir disso. Nós estamos a trabalhar com a atual equipa que está a concorrer à Câmara Municipal de Lisboa e que esteve a fazer a gestão da Câmara e neste caso da Carris, como sabe que tem essa delegação. E vamos trabalhar e estamos a trabalhar para fazer esse reforço, não haja dúvida, porque, como sabe, nós estamos neste percurso de campanha há relativamente pouco tempo, mas temos trabalhado afincadamente todos os dias para trazer para Belém as melhores soluções e, neste caso, as melhores soluções passam realmente pelo reforço do transporte público de madrugada e durante o dia, para encontrarmos essas soluções. Eu vou retomar uma resposta que me deu, ou pelo menos uma referência que me fez. Disse que achava uma aberração os estacionamentos no passeio. Portanto, deduzo das suas palavras que está contra a medida de se legalizar os estacionamentos no passeio. Estou contra.
Há muitas outras soluções, temos que encontrar soluções para que o passeio seja dos peões e a estrada dos carros. E temos que encontrar, se for necessário, reformular a via, e neste caso reformular o perfil da via, para que tenhamos uma situação de faixa de circulação, uma situação de estacionamento de viaturas e outra para peões. A solução do estacionamento em cima do passeio não é solução, porque obriga-nos a andar no meio da estrada. E é perigoso para todos. Outra questão ainda, e quase que saindo desta questão do trânsito, que tem que ver com o estacionamento de curta duração para largada e entrada de utentes num carro. Especialmente os que se fazem em frente às escolas e que não só congestionam o tráfico, como também colocam em causa a saúde, a segurança, não a segurança das crianças e até dos próprios pais. Há medidas, há campanhas de sensibilização, aliás, mais apelativas ou eventualmente coercivas, para que estas situações de levar o menino à creche, parar só uns segundinhos e deixar o carro e por cá de 4 piscas, deixem de acontecer para a segurança das crianças e para que o trânsito possa continuar a fluir normalmente. Vocês têm medidas para isso? Temos medidas para isso, nomeadamente no que diz respeito ao Kiss and Drive, que já há vai haver agora pela primeira vez aqui na nossa freguesia, numa escola pública, já existe nas escolas privadas o Kiss and Drive. Vamos tentar trabalhar com outras escolas que são privadas no sentido de implementarem também esse sistema do Kiss and Drive, para que não seja causado tanto tráfego nas nossas vias e tanta paragem abusiva. Todos nós sabemos que moramos em Belém, o problema que temos na Avenida das Descobertas com a entrada em massa de viaturas para deixar as crianças nas escolas, é difícil para todos os que vivemos cá e também é difícil para as próprias pessoas que trazem as crianças e é preciso encontrar soluções. Começámos a trabalhar já com o município na resolução dos problemas de tráfego na Avenida das Descobertas, no eixo da Avenida das Descobertas e a Avenida Vasco da Gama, mas principalmente cá em cima na Avenida das Descobertas, porque temos uma concentração extremamente elevada de equipamentos no mesmo cruzamento. Temos a Escola Secundária do Restelo, temos o Parque, temos o Externato de São José e temos o Hospital. Há uma intenção de fazer um parque de estacionamento subterrâneo, vias desniveladas, há uma série de soluções em cima da mesa que estamos a trabalhar com o município para que seja uma realidade de forma a melhorar a vida de todos nós. Mas têm sempre um plano B caso, portanto, a equipa que atualmente estão a dialogar não seja a equipa que vai ser reconduzida. Tem sempre um plano B para uma outra equipa que possa surgir e que vocês consigam dialogar com eles da mesma forma. Sim, Ulica, nós queremos fazer o melhor em Belém e por isso vamos trabalhar, seja com quem for que ganhe a Câmara Municipal de Lisboa. Por isso vamos encontrar soluções e vamos procurar soluções para melhorar a vida dos nossos residentes e dos utentes e de quem seja que visite a nossa freguesia. Mas vamos trabalhar com todos. Começámos a trabalhar neste momento com o atual executivo da Câmara. E se vier outra equipa para trabalhar, para gerir o futuro do município, vamos trabalhar com essa equipa de forma a encontrar as melhores soluções para Belém. Portanto, o que me diz é que nunca utilizará como argumento este executivo não é da minha cor política. Esse nunca será um argumento. Não é o meu princípio usar esse argumento, não. Eu sou uma pessoa que trabalha na construção e em prol de fazer coisas bem feitas e tento sempre, e quem me conhece sabe bem disso, normalmente não arranjo desculpas. Uhum. No seu programa falava sobre os passeios sombreados, que sendo o Belém um bairro com vários níveis, subidas e descidas, especialmente para a população mais idosa, é capaz de beneficiar bastante, não é? As subidas, quais são
tem um circuito desenhado, quais são os bairros que são prioritários para ver para fazerem essa arborização e para sombrearem os passeios, que eu suponho que seja com árvores, não é? Sim, não só, existe um projeto extremamente interessante que é feito pela Câmara Municipal e neste caso se não ganharmos também com o nosso apoio e se não ganharmos não sei como é que vai ser feito, mas espero que seja implementado, que vem desde o eixo monumental de Belém até Monsanto. É um eixo monumental Belém-Monsanto. Por isso o que é que abrange? Abrange a Rua dos Jerónimos, a Avenida Ilha da Madeira, a Rua Carlos Calixto e vai ligar à Avenida dos Bombeiros até Monsanto. Por isso, toda aquela subida difícil que tantas vezes fizemos e que tantas vezes eu fiz, a subir e a descer, vamos ter um percurso sombreado e que vai facilitar imenso a vida de todos nós. Eu ia lhe perguntar, saindo agora destas questões do trânsito e do tráfico e do estacionamento, queria-lhe só perguntar se eventualmente, a última pergunta ainda sobre esta questão, se pensam colocar pilaretes ou como medida coerciva, ou se pensam colocar a EML como gestora no bairro, na freguesia de Belém, e se sim, em que bairros especificamente? Estou a falar de pilaretes. Pronto, a questão dos pilaretes tem que ser analisada bairro a bairro e situação a situação. Os pilaretes, para algumas situações, são importantes e para outras não ajudam a resolver e para outras não ajudam. É muito difícil dizer-lhe vamos pôr pilaretes em todo o lado para não haver estacionamento abusivo, não é possível fazermos isso, como também não é possível dizer-lhe vamos pôr a EML em todo o bairro. Acredito que haja uma zona de Lisboa, de Belém, que precise de EML, uma zona mais turística, mais adensada de nível de tráfego, que precise de um ordenamento como existe em Lisboa. Nós hoje em dia passeamos no centro de Lisboa e não vemos carros em cima do passeio. Já quase que não vemos, é muito raro vermos um carro em segunda fila. Isto existe porque está tudo ordenado. Em Belém não está. Em Belém não há ordenamento. Nós precisamos de começar a ordenar. Se para isso tivermos que ter algumas pequenas zonas, acredito, como digo, mais densas, a nível de sobrecarga de pessoas que vêm muitas vezes de fora e que tenhamos pequenas zonas com EML, se isso nos ajudar a todos, pode ser uma solução. Todos nós podemos dizer, eu não gosto de EML, tenho que pagar o parque, tenho isto, mas a maior parte das pessoas não vivem nessas zonas, não é? E por isso são zonas mais turísticas. Tem que ser visto zona a zona, bairro a bairro. Como lhe disse no início, Belém vive de muitas realidades. Nós temos realidades muito distintas na nossa freguesia. Tínhamos 2 freguesias, São Francisco Xavier e Santa Maria de Belém, foram unidas em torno com a reforma administrativa numa única freguesia, que é a freguesia de Belém, e por isso precisamos de encontrar soluções para cada um dos bairros que não vão ser iguais. Só porque já vi várias vezes mencionada, inclusive na página dos vizinhos de Belém, a calçada do Galvão quase sempre com carros estacionados em cima dos passeios, quase que desde o início até ao fim, e depois também ali o bairro de Belém. Nessas zonas, por exemplo, qual é que seria para si a melhor solução? Pilaretes ou EML? Ali possivelmente pilaretes, em algumas zonas pilaretes, porque é uma zona extremamente residencial e precisamos é de ordenar o estacionamento e por isso, e se calhar fazer zonas de entradas e de saídas somente para residentes, para não permitir que haja entradas abusivas numa zona unicamente de habitações, onde só as pessoas lá vivem e que pessoas de fora vão estacionar o carro à frente da casa das pessoas, impedindo-as até de passar nos passeios. Por isso há soluções
até de circulação só para residentes e de entradas só para residentes, para impedir que essas situações aconteçam. É preciso haver imaginação, muitas vezes. E nessas pessoas que vêm de fora, inclui os carros das embaixadas, que às vezes têm mais que uma matrícula? Os carros das embaixadas têm que encontrar soluções dentro do seu próprio lote, não é? Porque a maior parte das vezes tem casas e lotes com dimensão suficiente para encontrar solução para as suas viaturas dentro do próprio lote. Sim, mas isso não os exclui de estacionar, por exemplo, ali em frente à junta de freguesia, portanto, há na sede da antiga, naquele palácio, são só absolutamente carros de corpo diplomático em cima do passeio. Estão mal estacionados. Temos listas amarelas de proibição de paragem. Aí tem que atuar a polícia pública, tem que atuar para rebocar os carros, para multar, seja o que for necessário. Uhum. Outra questão, passando agora para as prioridades na intervenção social. Ao nível da freguesia existe uma pobreza escondida, como também o atual presidente do Executivo da Junta, o Dr. Fernando Ribeiro, tem falado de várias vezes. Ele tem-se mostrado preocupado com estas questões e tem apresentado vários projetos de intervenção social. Vai procurar, caso seja eleita, seguir a linha dele no sentido de não começar outra vez com quem inventou a roda e pegar nas coisas que já existem e melhorá-las, ou tem um plano já pensado para a intervenção social em que nada do que está feito a nível do bairro vai ser aproveitado? Como é que está? Qual é o seu ponto de vista? Quais são as suas prioridades? Lica, veja uma coisa, o trabalho feito pela Junta de Freguesia é feito por equipas que se vão possivelmente manter. São pessoas que trabalham na Junta de Freguesia, não é? Muitas delas não são do Executivo. Sim, Os trabalhos beneméritos e trabalhos de apoio social têm que ser continuados e têm que ser consolidados. Tem que ser criada uma rede efetiva e clara, transparente, de apoio às famílias que mais precisam. É uma das questões que nós temos com a atual governação da nossa Junta de Freguesia, é que nós não sabemos muito bem que tipo de apoios e a quem é que são dados esses apoios. E nós precisamos que esses apoios sejam de alguma forma claros. Não é que haja uma identificação que tipo de famílias ou de quem é a família, mas precisamos de saber claramente quais é que são os apoios dados. E por isso há muito trabalho a fazer nessa área. Vamos dar continuidade reforçando o que há para fazer e há muito para fazer. Nós temos um programa, no nosso programa, com certeza que a Lica já leu, temos duas medidas também, para além desses apoios sociais, mas temos a criação da Universidade Sénior e temos a criação da Farmácia em Casa, também o programa de Farmácia em Casa, para também contribuir para a ajuda dessas pessoas. Vamos continuar o trabalho que também a Câmara Municipal também ajuda bastante as famílias necessitadas, e vamos continuar os trabalhos necessários para apoiar todas as famílias. Por exemplo, existe um cartão anual que as famílias carenciadas podem utilizar nos espaços Pingo Doce, que tem o valor de 150 euros por família e por ano. Acha-lhe que este valor é um valor credível? À partida parece muito pouco, mas a questão é que nós não sabemos como é que esse valor é dado. Ninguém sabe muito bem como é que esse valor é atribuído. À partida, 150 euros por ano por família, depende quantas pessoas têm esse agregado familiar. As coisas têm que ser analisadas, bem analisadas, e têm que ser transparentes. Nós não sabemos como é que esse apoio é dado. E não sabemos se esse apoio de 150 euros é dado para uma pessoa que vive só e que tem um rendimento mínimo, por exemplo, tem um ordenado mínimo, ou que tem uma pensão, ou se é dado para uma família com 5 pessoas. Não pode ser dado o mesmo cartão para uma pessoa que vive só como para uma pessoa que tem 5 filhos. Portanto, projeta ou equaciona aumentar o valor se for uma família
conforme os rendimentos e o número de agregados familiares. Projeta fazer Sim, claro, essa análise, claro. Ainda relativamente à questão social, a loja solidária, com o horário que elas têm, dependendo do trabalho dos voluntários, com os serviços que eles oferecem, tem uma outra resposta, quer manter como está, como é que é relativamente à loja solidária? Temos que alargar um bocadinho a abrangência da loja solidária e os horários da loja solidária, que está aberta há muito pouco tempo, e por isso tem mesmo obrigatoriamente que ser alargado. Lavandaria social. A ajuda tem uma lavandaria social, neste caso da Junta de Freguesia, do que acontece em Belém, creio eu que as pessoas têm que ir à loja, colocarem lá os cobertores e depois o que for e depois levantam. Para os agregados que são mais favorecidos, normalmente são pessoas que andam a pé, não é? Que andam muitas distâncias a pé e mais idosas. Eu suponho que ir com cobertores, com colchas, com almofadas, com roupa para lavar, seja difícil. Como é que estão a pensar em que respostas é que têm para dar também a este nível? Porque nós sabemos que a pandemia veio colocar a nu situações que não estavam tão expostas e que também as veio agudizá-las. Que tipo de plano e de intervenção é que vocês pretendem fazer? Tem que se criar uma rede de apoio mais organizada. Tem que se criar uma forma de que as pessoas tenham um apoio mais efetivo. O apoio da lavandaria social que existe não é suficiente, tem que ser alargado e tem que ser, em alguns casos, tal como a farmácia, o programa da farmácia, podemos ter que alargar o programa da lavandaria e outros apoios, como é o caso do cabeleireiro social e outras situações que temos no nosso programa. Uhum. Diga-me uma coisa, tem noção de quantos carros é que a Junta de Freguesia tem do parque automóvel? Ao certo, o número de carros não tem, não, de todo, não. Sabe que tem um carro, uma carrinha destinada ao transporte de pessoas. Sim, isso sei, sim. A ajuda tem duas. Pretende alargar, até porque, e por só ter uma, a Junta de Freguesia vê-se com alguns constrangimentos em levar pessoas para algumas áreas, não é? Portanto, tem ali uma área muito restrita, porque depois não pode ultrapassar muito aquela área. Acha que um transporte só será suficiente? Se pode haver algum aproveitamento do parque automóvel já existente da Junta de Freguesia para reforçar este transporte social, será transporte social, não sei bem como é que se chama. Tem isto em mente, tem conhecimento destas situações, já sabe como é que vai intervir, com quem é que vai falar, a quem é que se vai dirigir caso seja eleita? Olha, Lica, uma das situações, já que está a falar em parque automóvel e que nós temos no nosso programa, é a criação temos como objetivo reduzir o parque automóvel no que diz respeito aos combustíveis fósseis e fazer a criação e começarmos a ter, em prol do combate das alterações climáticas, o transporte elétrico. E por isso é uma das soluções que temos no nosso programa, é a redução dos carros a combustão e gradualmente passarmos a ter carros somente elétricos. Vamos trabalhar de acordo com as necessidades identificadas na nossa freguesia. Se uma carrinha for suficiente, vamos ter uma carrinha. Se uma carrinha não chegar, vamos ter duas. Vamos trabalhar em prol daquilo que as indicações e que a necessidade da população nos disser. Porque nós vamos estar a servir as pessoas, principalmente as pessoas.
Mas nesta altura não consegue ter indicações de números, não consegue ter indicações de nada de concreto. Porquê? Porque não Lica, tem... não sei se sabe, mas a nossa junta de freguesia de Belém, a informação que nós temos disponível é muito escassa. Nós temos alguns... Trimestral. Tem um boletim trimestral que liberta muita informação para as pessoas. Não é essa a informação de que as pessoas precisam? Não, aquele boletim trimestral não é a informação que lhe dá de quantas pessoas é que precisam de carrinha. O que lhe dá através dos orçamentos, através da transparência de quem é que precisa, onde é que são atribuídos os valores, a quem são os atribuídos os valores, aí sim é que nós conseguimos ter uma clareza e uma transparência dos dados. Neste caso, o boletim trimestral pouco nos diz, vem atrasado, como sabe, vem com informação de há 2 meses ou de há 3 meses, não é proativo, não tem uma cadência de informação correta que nos diga quantas carrinhas ou quantas pessoas precisam de ajuda. De todo, o nosso boletim, a Ulica vive em Belém, eu também vivo em Belém e já leio aquele boletim há muitos anos e não é esse boletim que nos dá essa informação. Acha que, portanto, que há alguma transparência que vai precisar caso ganhe as eleições e, portanto, e se isso acontecer, acredita que vai ser uma passagem de dossiês fáceis? Portanto, nós não, também, além do argumento de a Câmara não é da minha cor política, não vamos ter o argumento de porque a outra freguesia não passou a informação. Não vai utilizar enfim. Suponho que não, estou-lhe quase uma pergunta para responder, peço desculpa, mas quero perceber se não vai utilizar estes argumentos para depois no fim as pessoas sentirem-se defraudadas na sua expectativa. Lica, veja uma coisa, nós precisamos de transparência na gestão do poder autárquico e precisamos de mostrar às pessoas o que fazemos. É muito importante. E não temos que esconder, e por isso nós temos que mostrar, e é isso que vamos fazer se ganharmos estas eleições, vamos mostrar às pessoas o que fazemos, como fazemos e onde gastamos e o que gastamos. É isso que tem que ser feito. E é isso porque as pessoas, todos nós, temos que pagar impostos, todos nós libertamos uma parte daquilo que é nosso para o Estado dá às juntas de freguesia a competência e às câmaras para fazer essa gestão e nós temos a obrigação de o fazer, de mostrar onde é que esse dinheiro é gasto. E é isso que nós vamos fazer. Agora, desculpas, comigo não. Eu sou uma pessoa muito franca, acho que já percebeu isso, não sou uma pessoa de rodeios e por isso não vou arranjar desculpas. Nunca arranjei desculpas, não é agora que vou começar a fazê-lo e vamos pôr as mãos na massa, vamos construir um Belém que já não se vê há muitos anos. Temos uma freguesia extremamente estagnada. Vamos fazer por Belém, por Belém na cidade, por ligar Belém à cidade, por incrementar as nossas potencialidades no que diz respeito às ligações com Monsanto e com o Rio, de modo a que Belém seja uma única freguesia para todos os fregueses, de forma igual. Não podemos ter divisões na freguesia, como temos hoje em dia, em que as pessoas se sentem excluídas porque são de um bairro e não são do outro. E isso tem que terminar na nossa freguesia, é isso que nós queremos fazer. É arquiteta, sei que não é paisagística, mas pergunto-lhe, tem alguma posição relativamente aos jardins centenários? Os jardins centenários, estamos a falar dos jardins do... Eu enfrento ao Mosteiro dos Jerónimos, portanto, que tem a fonte luminosa. A questão dos brasões. Exatamente. A questão dos brasões. A Câmara Municipal de Lisboa estava a fazer a implementação do projeto inicial do arquiteto Cotinelli Telmo. Houve uma grande discussão, como sabe, acerca da questão dos brasões, porque os brasões estavam construídos em sebe verde, foram negligenciados durante muitos anos, desapareceram alguns, tem que ser encontrada uma solução. Essa solução está a ser encontrada e foi encontrada no que diz respeito à sua implementação. Acho muito bem que eles sejam repostos
há uma possibilidade de serem repostos em calçada e em calçada, uns estão de acordo em serem pisados, outros não. Eu sinceramente acho que eles não devem ser como deve de ser, não devem ser pisados e o processo está encerrado, esse processo dos brasões. Agora, uma coisa lhe digo, nós temos jardins na nossa freguesia, da autoria do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que estão num estado de degradação muitíssimo avançado, precisam de ser reabilitados, precisam de ser intervencionados com maior urgência e nós queremos apostar na reabilitação dos nossos jardins, porque temos muitos jardins para reabilitar. Portanto, não está só a falar da questão dos brasões, que, pelo que percebi, acha que ficou fechada através da implementação da solução que era a inicial, não é? Do cotinel e de se colocar calçada portuguesa. É essa a solução que acha que será a final? A Câmara Municipal está a trabalhar nesse sentido e esperemos que implemente a reabilitação da Praça do Império para que os brasões sejam reabilitados, sim. Os outros jardins onde podem ir as crianças e tudo mais, nomeadamente os da autoria do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e todos os outros, os pequenos jardins às vezes, que são também importantes para convívio social, não é? Das várias populações, desde as mais idosas até às mais novas. Tem uma política de manutenção mais atenta, acha que eventualmente poderá não haver orçamento para sustentar essa política de manutenção mais atenta. Como é que, no fundo, vai gerir isto, que é para depois não chegar ao fim do ano e dizer assim, nós não tínhamos dinheiro? Veja uma coisa, há duas situações, há a situação da manutenção e da reabilitação dos jardins. Nós queremos promover e vamos fazer tudo para promover a reabilitação dos jardins, da autoria do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. E vamos fazer tudo para fazer a manutenção dos jardins. Nós temos neste momento a Praça de Itália, a zona envolvente à Capelinha, do Lucas Soares, que são todos jardins que precisam pelo menos de manutenção, que não têm tido a suficiente, não têm de todo tido a intervenção suficiente que precisam. E acho que há dinheiro para isso. E então, eu como ainda não atingi os 60 minutos, até porque cheguei tarde, portanto não se vai escapar por aí, estou aqui a olhar, ainda tenho mais 5 minutos, pergunto-lhe qual seria a medida número 1 simbólica caso ganhasse as eleições e caso fosse eleita pelos moradores para assumir a presidência da Junta de Freguesia de Belém, qual é que seria a primeira medida que simbolicamente tomaria? O reforço da higiene urbana. Nós precisamos urgentemente de fazer um reforço de equipas e fazer um reforço nas soluções de higiene urbana. Temos situações dramáticas na Rua da Correnteza, na Travessa Paulo Jorge. Temos situações que precisam de intervenção urgente. A Junta de Freguesia tem responsabilidades que não pode deixar de as assumir. E a primeira medida e a mais urgente é assumir as responsabilidades que a Junta de Freguesia tem para o fazer. E por isso são as medidas que têm mais urgente, são as de saúde pública. E acabamos por ter algumas situações na nossa freguesia que muitas vezes não estão visíveis a quem anda nas zonas de maior tráfego e com mais turistas, mas temos situações, nomeadamente naquelas ruas que eu referi, da Correnteza, Paulo Jorge e outras afins, que são urgentes de resolver. Por isso, primeiro que tudo, as primeiras medidas que eu quero implementar na Junta de Freguesia é que a Junta de Freguesia cumpra as suas responsabilidades. E isto é o mais importante. É o mais importante. A Câmara Municipal delegou-lhe competências e a Junta de Freguesia tem que cumprir em prol de todos. Em prol de todos nós que aqui vivemos. As primeiras medidas são essas. Portanto, vai falar com os funcionários já tem uma equipa pensada, creio eu, não sei se é um pluro que vai depender de si ou se vai delegar
em outrem, mas vai reunir com os colaboradores da higiene urbana e perceber o que é que está a falhar. Claro, eu até já me reuni, Lica, até já me reuni com eles, com Ótimo. alguns pelo menos, e até já os conheci. Feedbacks que teve? Ok. E então qual foi o feedback que teve por aí? A falta de pessoal. Há falta de pessoas. Não são suficientes. Não são, as pessoas da higiene urbana não são suficientes, é isso? O número de pessoas não são suficientes. É a primeira necessidade que se houve, é sem dúvida a necessidade de reforço de recursos humanos. Sabe que trabalham na Junta de Freguesia, creio, mais que uma centena de trabalhadores. É verdade. É a maior fatia de despesa da Junta de Freguesia com vencimentos. É com pessoal. Portanto, isso é um paradigma que vai ter que resolver, não é? Claro, estamos cá para isso. Pôr as mãos na massa e resolver o que é preciso. Tá bem. Porque se calhar esses 100 trabalhadores estão mal distribuídos. Foi. Dir-nos já, eventualmente, se conseguir, enfim, ser eleita pelas pessoas que votam, pelos cidadãos de Belém. Ainda porque ainda tenho 32, portanto ainda me dá para fazer a minha última pergunta, que é relativamente aos dejetos de animais, que, enfim, na freguesia é muito frequente, não só nos jardins, onde as crianças depois não podem brincar, não é? Porque os pais nem querem, não é? Ficam assustados, como também nos passeios, onde muitas vezes temos que andar pela estrada, que é para não poder, para não ter que conviver com o odor, e enfim, com tudo mais. Enfim, é uma situação que, obviamente, que nenhum país tem um polícia atrás de cada cidadão para saber o que é que eles estão a fazer, nem é isso que se pretende, não é? Mas que é preciso perceber porque é que os jardins têm sempre tantos dejetos de animais e porque é que há tantos dejetos nos passeios. Tem alguma ideia, faz alguma ideia de qual seja a raiz do problema? A raiz do problema, primeiro que tudo, é uma questão cívica. Eu também tenho cão, levo o meu cão à rua e levo o saco e não fica nada em lado nenhum, não é? Mas há várias medidas a tomar. Uma delas que nós temos também no nosso programa é a instalação de dispensadores com sacos, que é residual na nossa freguesia. Dispensadores com sacos existem somente nos parques caninos e muitas vezes não têm sacos e os parques caninos também não têm a manutenção necessária. Mas nós temos várias medidas para combater esse problema na nossa freguesia. Um deles, como lhe disse, é a instalação de dispensadores e sacos, o reforço das papeleiras, para as pessoas depois poderem deixar o saco nas papeleiras fechado, como é lógico, e depois a consciencialização. Nós temos que consciencializar, temos que trabalhar com as associações de moradores, temos que trabalhar com a população em geral e mostrar de forma efetiva o problema que é para os dejetos caninos na via pública. E temos que trabalhar fortemente para que deixe de acontecer esta situação que todos nós vivemos, infelizmente, na freguesia, seja em que bairro for. E a comunicação com os cidadãos? Qual é que vai ser o seu canal preferido para falar com os cidadãos? Já pensou nisso? Já, nós temos pensado as duas situações. Uma é a criação de um balcão digital, de forma a facilitar a comunicação entre a população e a junta, criando e facilitando o diálogo. Todos nós hoje em dia temos os iPhones e temos as aplicações para facilitar e para obter documentos mais facilmente e para comunicar mais rapidamente. E depois temos programada a criação de um jornal mensal mais leve, mais ecológico, para falarmos melhor com a população e para também recebermos feedback por parte dos residentes relativamente às necessidades e a todas as situações necessárias de resolução na nossa freguesia.
35 mais 2 minutos, ainda consigo mais uma pergunta, com os estabelecimentos comerciais, com os comerciantes, enfim, que não residem, mas que são muito importantes. Que tipo de relação que quer ter com eles, primeiro para promover o comércio local, não é? Depois para ouvi-los e perceber quais são os problemas que eles têm, não é? Que estes estabelecimentos enfrentam. Há medidas, enfim, como é que vai ser estes tipos de relações? Tem pensado uma hierarquia em termos de pelouros, quem é que vai ficar com o quê? Quais são os pelouros que vão ser seus, que vai chamar a si, enfim, como é que está a pensar nesta relação, não com os que vivem, mas com os que circulam, nomeadamente Claro. os que trabalham. Os comerciantes. Nós temos falado muito com os comerciantes na nossa freguesia e notamos uma coisa, nós em Belém vivemos uma situação que não temos um centro, não temos como existe noutras zonas da cidade, há uma praça, há um centro comercial, nós temos o nosso comércio um pouco disperso e nós queremos apostar, sem dúvida, na promoção deste comércio para os residentes e queremos criar uma rede de forma a que todos nós que vivemos e que utilizamos Belém tenhamos acesso rápido a uma lista do que existe na nossa freguesia através de uma aplicação e através do cartão Viva Belém. O cartão Viva Belém é um cartão que vai dar descontos aos residentes, não só no comércio, mas também nos espaços culturais e equipamentos na nossa freguesia. Nós temos imensos museus, temos imensos equipamentos que podemos usufruir. Ainda temos estado reunidos com vários diretores de vários museus e tem sido bastante bom, tem sido bastante produtivo esse conhecimento através da primeira voz deles e é uma das coisas que nós queremos criar, é o cartão Viva Belém, para dar esse benefício a todos nós que residimos em Belém, de termos os descontos necessários na freguesia, tanto no comércio, apoiando, divulgando e promovendo mais o comércio local. Queremos também fazer um espaço de coworking na freguesia. Cada vez mais nós vivemos numa geração, ainda por cima pós-Covid, em que precisamos de estar mais perto de casa, precisamos muitas vezes de trabalhar em casa. Há pessoas que não têm espaço para trabalhar em casa, queremos criar essa infraestrutura, queremos criar também um mercado de frescos. Estamos a trabalhar com a Câmara Municipal, que é uma coisa que não temos na nossa freguesia. Temos 16 mil moradores em Belém, não temos um mercado de frescos. As pessoas deslocam-se a Algés ou deslocam-se à Ajuda e queremos também criar esse polo. Queremos que Belém seja utilizado pelos seus residentes e que seja vivido mais pelos seus residentes. Nós em Belém temos muito hábito de ir fazer a nossa vida fora porque cá não temos e nós queremos criar uma vida interior em Belém. É principalmente esse o nosso objetivo. E então, neste último minuto, vou-lhe dar a si para passar a mensagem que entender, num minuto, para o seu eleitorado e para aquele que não é o seu eleitorado, enfim, que mensagem é que gostava de deixar, tendo em conta que também este vídeo vai ficar disponível e, portanto, as pessoas que não assistiram a este direto podem depois espreitar. Claro. Eu quero deixar uma mensagem de mudança. Nós precisamos de mudar na nossa freguesia, precisamos de sangue novo, precisamos de rejuvenescer a nossa freguesia, precisamos trazer medidas inovadoras e que estão a ser implementadas Europa fora. Precisamos de reduzir a nossa pegada ecológica e precisamos de fazer mais por Belém. E apostar na Mais Lisboa é apostar na mudança, porque nós na realidade temos um executivo que vive e que nos tem feito viver há 19 anos debaixo da mesma batuta e precisamos de mudar. Todos nós já vimos que neste momento não serve as nossas expectativas e precisamos de mudança e precisamos de mais Belém e mais Belém a votar em Mais Lisboa para a Assembleia de Freguesia.
Está bem. Muito obrigada, doutora arquiteta. Peço Obrigada, mais Lica. desculpa pelo atraso. Acabei por beneficiar eu, que lhe consegui fazer mais perguntas. Portanto, mas eu creio que a arquiteta e que a população do Belém também terá beneficiado. Muito, muito obrigada. E peço desculpas mais uma vez pelo atraso. Nada, Lica. Obrigada eu pela oportunidade de mostrarmos aquilo que temos para fazer em Belém e espero conseguirmos brevemente conseguir implementar as nossas medidas. Obrigada pela oportunidade. Que ganhe o melhor para a freguesia. Com Nem licença. mais. Obrigada, boa noite.